Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui para estudarmos a lição bíblica do quarto trimestre, que está sobre o título As Promessas de Deus. A lição que estudaremos hoje é a lição de número 12, e é do dia 22 de dezembro de 2024, está sobre o título A Promessa de Vida Abundante. O texto áureo dessa lição está no capítulo 10 de João, versículo 9 e 10, que diz assim: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 9 e 10. A verdade prática diz assim: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Esta lição tem como também uma palavra-chave, que é vida abundante. A leitura bíblica em classe também se encontra no capítulo 10 de João, do versículo 7 ao versículo 18. Leitura bíblica em classe. João, capítulo 10, versículos de 7 a 18. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Temos alguns objetivos nessa lição. O primeiro objetivo é apresentar o Senhor Jesus como a fonte da vida abundante. Segundo, conservar e explicar a vida abundante. Terceiro e último, elencar o que identifica a vida abundante. Então, entraremos e trabalharemos essa lição sobre esses objetivos e 3 tópicos. E esses 3 tópicos, o primeiro diz assim: Jesus, a fonte de vida abundante. Primeiro, a fonte de verdadeira vida. Segundo, a fonte de vida abundante. Terceiro, a fonte de amor. No segundo tópico diz a vida abundante. Primeiro, o conceito de vida abundante. Segundo, vida abundante também influencia a família. Terceiro, diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Agora, o terceiro e o último tópico diz assim: o que identifica a vida abundante. Primeiro, a alegria do Senhor. Segundo, gratidão por tudo. Terceiro, vida no Espírito e vida de oração. Na introdução dessa lição, o nosso comentarista vai trabalhar a respeito de contraste e lacunas. Esses assuntos a gente vai tratar no decorrer da lição. Aqui já vai mostrar alguma coisa que está na introdução. Aqui no primeiro tópico, está escrito assim: Jesus, a fonte de vida abundante. Primeiro, a fonte da verdadeira vida. Segundo a palavra de Deus, a fonte da verdadeira vida está em Deus.
ou em seu Filho, Jesus Cristo. A gente vemos dali no Gênesis, a gente já vê na formação do homem, quando Deus sopra em suas narinas e já gera vida ao homem. É o Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aqui também, no Novo Testamento, vai aparecer alguns versículos bíblicos e vai determinar que Cristo é a verdadeira fonte de vida. Lá no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João, está escrito que Jesus dizendo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não se for por mim. Então ali a gente vemos uma ação sobrenatural de Deus, a qual está em Cristo, que nos conduz ao céu com vida. E essa vida aqui é uma vida eterna, a qual é uma promessa dada por Ele para todos aqueles que servir, todos aqueles que obedecer a sua palavra, todos aqueles que adorar e glorificar o seu santo e glorioso. Qual é esta vida eterna? A Bíblia vai falar lá em João 17:3, versículo 3, diz assim: e esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus veio para cumprir um propósito de Deus para salvar o homem e dar vida eterna. No capítulo 3, versículo 16 de João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No capítulo 10 da leitura bíblica em classe, no versículo 17 e o versículo 18, aqui a gente vai ver que a verdadeira vida está em Cristo, pelo poder manifesto dele que ele recebe de Deus, de seu Pai. Está escrito assim no versículo 17: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la tomada. O versículo 18 diz assim: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para torná-la tomada. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Então vemos aqui, nesses dois versículos, a qual a gente vamos trabalhar, que o poder sobrenatural de vida está em Cristo. Ele é o dono da vida. Ele é o autor da vida. Ele estava na criação no princípio, quando Deus, através da sua palavra e das suas mãos poderosas, formou o homem do pó da terra. E disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E soprou as suas narinas, dando vida ao homem. Agora, para entender esses dois versículos, a gente precisa meditar na palavra. Porque o nosso Senhor Jesus aqui nos diz que Ele tem poder para dar e poder para tomar. Lá no Evangelho, Ele vai falar que Ele tem poder para destruir o templo e em 3 dias edificá-lo. Ele está falando de si mesmo. Ele está falando do poder sobrenatural que Ele tem sobre a vida. O poder de transformar o homem, trazer o homem da morte para a vida. Lá no capítulo 11 de João, no versículo 40 e 41, o Senhor Jesus vai dizer para a irmã de Lázaro, dizendo assim: eu não tenho dito que se tu creres verás a glória de Deus? No versículo 41, Jesus fala assim: tiram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, diz: Pai, graça te dou porque me haveres ouvido. O versículo 42 diz: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. O versículo 43 diz assim: e tendo dito isso,
clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o versículo 44 diz: e o que fora defunta saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto um lenço. Disse Jesus: delas ligai-vos e deixai-vos ir. A gente vê aqui o grande poder que há em Jesus. Ele tem um poder sobre a vida. Ele derrota a morte. A morte não resiste o seu chamado. Nele está a fonte verdadeira de vida. Nele está a vida eterna. Segundo, do primeiro tópico, diz assim: a fonte de vida abundante. O que é abundância aqui? O que é a vida abundante? A vida abundante aqui não se restringe ou se limita à vida material. Não, ela é além disso. Ela vai falar de uma vida espiritual longa, muito longa. Não fala de bens materiais, mas sim de uma comunhão com Ele, com Cristo, aonde a gente vai, preencher lacunas provocadas pela nossa vida cotidiana do mundo, a qual muitas pessoas sofrem de depressão, medo, angústia. São lacunas irreparáveis. Agora, a vida abundante preenche esses vazios, dando uma alegria constante ao ser humano, para aqueles que estão em Cristo. Porque Cristo é essa vida. João, no capítulo 6 de João, e o versículo 35, está escrito assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aqui, ele se apresenta como um alimento espiritual que satisfaz plenamente. Ele dá aqui uma sustentação para o ser humano que vai além de tudo aquilo que vem assolar a sua vida. A Bíblia vai falar em Romanos: quem poderá nos separar do amor de Deus? A Bíblia fala ali que nem a morte tem poder, nem altura, nem profundidade. Então você vê que Jesus aqui é uma vida abundante. No Evangelho de João ainda, no capítulo 4, do versículo 13 e 14, temos ali um episódio de Jesus e a mulher samaritana. E o que está escrito no versículo 13 e 14 está assim: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus oferece aqui uma vida que satisfaz a alma e dura para sempre. Então aqui o Senhor Jesus está falando de uma abundância. Essa abundância transcende o que é natural e faz um transporte para o sobrenatural. A Bíblia vai mostrar aqui o que é material, mas a Bíblia vai dizer que seremos revestidos de glória, semelhante a Ele, e viveremos para Ele, com Ele todo sempre. Essa é a vida abundante. A Bíblia vai nos mostrar que para sempre reinaremos com Ele. Seremos revestidos com a coroa da vida. Ele nos coroará, Ele confessará o nosso nome diante dos seus anjos, diante de Deus lá no céu. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então você vê o que é vida e abundância. Há uma coroa de glória, há uma coroa de justiça, há uma coroa de vida te esperando lá na glória, lá no céu. Deus está preparando para você uma festa tremenda. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, está dizendo assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou
para que os ama. Então você vê que há uma festa para quem herdar essa vida em abundância, em Cristo Jesus. Está preparado para todo aquele que amar a vinda do Senhor. Em Mateus, no capítulo 11, versículo do 28 ao 30, está assim: venha a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. A vida abundante inclui descanso e paz, mesmo no meio de lutas da vida. Você pode estar passando por tribulações e tudo, mas Jesus ensina que com Ele há descanso, com Ele há paz, com Ele há alegria. Isso é ter abundância de vida. Tiro aqui desse primeiro tópico é a fonte de amor. A Bíblia vai nos mostrar que a verdadeira fonte de amor está em Deus. Lá no capítulo 4, versículos 7 a 8, da primeira carta de João, está escrito assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Este versículo explica que Deus não apenas ama, mas Ele é a própria definição de amor, né? Lá em João 4,16 diz que Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então há uma conexão, há uma sintonia fina para quem ama, para quem está no amor de Deus e quem faz e pratica o amor a qual Deus tem por nós. Ali em 1 Coríntios, no capítulo 13 e versículo 13, a Bíblia vai falar que permanece esses três: a fé, a esperança e o amor. Aqui nós aprendemos nesse versículo a respeito da fé. A gente vemos que há uma motivação para ter fé. E a motivação para ter fé é a palavra. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e de ouvir a da palavra de Deus. E a esperança também, a motivação da esperança é promessa. Sem promessa não existe esperança. Para eu estar preso numa esperança, eu preciso conhecer as promessas que está revelada na palavra. Mas agora, a motivação do amor não tem. Aqui, nesse versículo, o amor aqui é conversão. O amor aqui é renúncia. O amor aqui é renunciar à carne. É o que está em Gálatas, no capítulo 5 e versículo 16 a seguir. Até que quando chegamos no versículo 22, que vai falar ali do fruto do Espírito. Tem uma frase, que é o princípio do versículo, que diz assim: mas o fruto do Espírito é. Essa frase, ela está no presente do indicativo. Aqui, o é está indicando que você precisa ter amor, ter gozo, ter paz, ser longânime, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, né? Ainda o versículo 23 fala assim: contra essas coisas não há lei. O versículo 22, que diz e afirma o é, que é presente do indicativo, você precisa ser agora, significa que você precisa ter esse amor manifesto em você. E esse amor não é qualquer amor, esse amor aqui é aquele altruísta, aquele que você pega a necessidade do outro e coloca sobre você. Esse amor altruísta que está ali em Gálatas, no capítulo 6, versículo 2, diz assim: levai a cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo aqui é o amor manifesto, é o amor em prática, é o amor em ação. Esse é o verdadeiro amor. Deus vai enfatizar, o apóstolo Paulo vai enfatizar dizendo assim: amar a Deus sobre todas as coisas, tudo. Depois, esse amor retorna ao próximo, e ao próximo como a ti mesmo. Nós vemos aqui um círculo sem fim. Esse é o amor altruísta,
da qual Deus é a fonte. E Ele é a fonte a qual deu seu Filho por amor de nós, nós sendo inimigos declarados de Deus. Mesmo assim, não olhou para as nossas ofensas, mas enviou seu Filho para ser o nosso substituto, para morrer em nosso lugar, porque não teríamos como pagar. Esse é um amor a qual aqui Deus é a fonte. E esse amor vai gerar essas outras características do fruto: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quem tem o amor tem essas qualidades do fruto. Ele tem gozo, ele tem mesmo na dificuldade ele tem paz. Ele nunca é explosivo, mas ele é longânimo. Ele é bondoso, ele pratica bondade, ele é benigno, ele tem fé, ele é manso, ele é temperado em todas as coisas. Então isso é a fonte do amor que está manifestado em Jesus, que é um sentimento a qual Deus nos amou primeiro. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 4 e 5, está dizendo: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões. Então você vê o amor manifesto de Deus em nossas vidas. Se você observar dentro da Bíblia e ver esse amor, ele é manifesto antes da fundação do mundo. Lá já foi manifesto o sacrifício de Cristo. Quando Deus sacrifica os animais para fazer roupa para Adão e Eva, ali já houve derramamento de sangue. Ali já tinha Jesus manifesto. Quando os sacrifícios se perduraram por todo o Velho Testamento, cada ovelha, cada cordeiro que era sacrificado, que aplicava a ira de Deus, o amor de Deus está manifesto, porque quando ele olhava, ele enxergava Cristo e no lugar nosso. Então você vê que amor igual esse não existe. Como medir? Ali no artigo indefinido, tal maneira, não tem como medir este amor. Não tem altura, não tem largura, não tem profundidade, que pode nos separar deste amor. E a Bíblia ainda vai falar que nem a morte pode nos separar. O tópico dessa lição é a vida abundante. Primeiro, o conceito de vida abundante. Aqui é mediante a um relacionamento que você tem com Deus. A Bíblia vai nos mostrar alguns versículos que nos mostra esse verdadeiro relacionamento com Ele. Por exemplo, se você vê ali em João, no capítulo 17, versículo 3, está assim: esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui a vida eterna, que começa no presente, é definido como conhecer a Deus infinitamente. Então precisa ter uma relação com Deus, um particular com Deus, estar afinado com Deus, né? Ter ali, assim como o salmista Davi. O salmista Davi vai ter uma relação afinada com Deus quando ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me, faz em verde espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu sei que tu está comigo. Aqui o salmista está mostrando uma afinidade, uma comunhão, um estreitamento. Assim, Deus se aproximando dele. Aqui é uma vida abundante. Vida abundante com Deus, né? Esse é o conceito de tudo isso. Em Salmo, no capítulo 16, verso 11, diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A vida abundante é vivida na presença de Deus, onde há alegria e propósito, né? Deus se relaciona conosco, muitas vezes define propósitos.
A relação tua com Deus é através também de propósito. Você tem que viver um propósito. Lá em Romanos, no capítulo 12, e versículo 2, assim: não vos conformeis com este mundo, mas experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa estar dentro dessa vontade, que a gente precisa produzir fruto. E a gente precisa que esse fruto permaneça, para ter uma afinidade com Deus. A vida abundante não depende de circunstâncias. Não vem de circunstâncias. Não depende disso. A Bíblia diz lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 11 ao 13, diz assim: aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Paulo destaca que a vida abundante é viver satisfeito em Cristo, independentemente de circunstâncias externas. Aqui a gente aprende a respeito da vida abundante de Deus, né? Então a Bíblia não deixa você enganado ou ficar preocupado. Lá em Jeremias, no capítulo 51, versículo 50, a Bíblia vai falar assim: vós que escapaste da espada, ide vos não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém ao vosso coração. Ali, a palavra de longe lembrai-vos do Senhor é uma situação vivida para aqueles que vai lembrar de longe e quando vai lembrar de perto. Quando ele vai lembrar de longe, mas de muito longe, é que quando a sua casa está painelada de fortuna. Nunca vai lembrar de Deus. Mas quando Deus está perto, é quando ele precisa de alguma coisa. Abre a geladeira, não acha nada. Está enfermo. Está sempre dizendo: Deus tenha misericórdia. Deus supre a minha necessidade. Deus cura a minha enfermidade. Então, vida abundante não depende dessas circunstâncias. Em todo tempo, você tem que estar próximo de Deus. Aqui no ponto 2 do subtópico 2, está dizendo assim: a vida abundante também influencia a família. Aqui o comentarista vai usar um episódio acontecido com um carcereiro, onde o apóstolo Paulo e Silas estavam encarcerados, e ali eles louvavam a Deus, e aconteceu um tremor onde eles foram libertos, e o carcereiro entrou em pânico, queria tirar sua própria vida. Ali, o apóstolo Paulo intercede por ele, impedindo que cometesse esse mal contra ele, e o carcereiro sentiu vontade de também sentir esse poder, de receber Deus em sua vida. Aí no versículo 31, do capítulo 16 de Atos, está escrito assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. Então você vê que dentro desse conceito da lição, que é a abundância de vida e bênçãos, aqui, nesse episódio acontecido com Paulo, a gente vai ver a salvação de um membro da família pode influenciar o restante, trazendo transformação espiritual. Salmo 128, versículo de 1 ao 4, fala assim: como é feliz quem teme o Senhor, que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspera. Sua esposa será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. A vida abundante de alguém que teme a Deus transborda para a família, promovendo prosperidade espiritual e harmonia. Então você vê que a salvação vindo a um membro do lar, ela se estende a toda a família. Basta exercer aquilo que Paulo diz: crer no Senhor Jesus. Exercita a fé. Não desanime, não importa o tempo que demore.
dos seus filhos vir a Cristo, mas que você permaneça firme em oração e jejum, se aproximando de Deus, para que você tenha a felicidade de ver todos os seus filhos e familiares na presença de Deus. Ore a Deus. Diga para Deus assim: Senhor, eu não tenho filhos para o dia do mal. Eu quero meus filhos para o dia do bem. Salva a minha família. Em Colossenses, no capítulo 3, e o versículo 13 e 14, diz assim: suporta-se uns aos outros, perdoe as queixas que tiveram um contra os outros. Acima de tudo, porém, revestia-se de amor, que é o elo perfeito. Quando os membros de uma família vivem em amor de Deus, os conflitos não resolvidos são resolvidos com graças, fortalecendo os laços. Então você vê que conduta cristã, conduta de um homem que agora creu em Cristo, essa conduta vai ser espelho para a sua família. E ali Deus vai operar e salvar todos. Efésios, no capítulo 4, 32, diz assim: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Você vê que a comunhão na família é com Deus na frente, com Deus tomando a direção das suas decisões. Há um trabalhar de Deus grande, uma transformação, uma salvação. Há ali uma grande obra a ser feita. Tenha que crer e tenha que praticar essas coisas que a Bíblia nos ensina. Você vê que em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho que deves andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. A vida abundante dos pais influencia a formação espiritual e emocional dos filhos. Qual é o caminho que deve andar? O caminho da honestidade, o caminho da coragem, o caminho de um rapaz trabalhador, o caminho da honestidade, o caminho de fé, o caminho de respeito à palavra de Deus, o caminho a qual conduz à salvação. Esse é o caminho, essa é o caminho que aqui Provérbios está explicando, a qual a gente temos que passar para os nossos filhos, mesmo que as suas escolhas de princípio não seja optar em servir a Deus, mas essa palavra estará registrada em seu coração e no momento oportuno ele vai fazer a escolha certa. Basta você crer em Cristo e a sua família será abençoada plenamente na presença de Deus. Lá em Deuteronômio 6, versículo 6 e 7 diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência aos seus filhos. Quando os pais vivem a palavra de Deus, ele cria um ambiente que inspira fé e obediência a Deus. Veja bem, algo muito importante. A palavra de Deus é uma via de mão única. Ela não é uma via de mão dupla. Tudo aquilo que você ensina, tudo aquilo que você prega, tudo aquilo que você diz para os seus filhos, você não pode despregar numa mão dupla e voltar para trás, desagradando a mulher, brigando com a mulher na presença dos filhos, tirando a autoridade da mulher sobre os filhos, desmerecendo os filhos, colocando apelidos pejorativos nos filhos. Isso é uma mão dupla. A Bíblia aqui não ensina dessa forma. A Bíblia ensina que a palavra de Deus é mão única, olhar somente para Jesus, autor e consumador da fé. Quando o seu filho passa a enxergar que você é uma pessoa temente, obediente, presente, aconselhador, está sempre ali na angústia, na alegria, ele vai colocar em seu coração a ser espelho seu. Então isso que a Bíblia nos ensina, para que a nossa abundância de vida se estende a todos os membros de nossa família. Amém? Aqui no terceiro subtópico, que diz assim: diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Aqui nós vemos, segundo a palavra de Deus, essas bênçãos manifestam. E as bênçãos que se manifestam
não são apenas as materiais, mas, sobretudo, as espirituais, emocionais, relacionais. Essas bênçãos refletem a plenitude da presença de Deus na vida de quem crê em Jesus Cristo. Aqui estão algumas dessas bênçãos. Lá em João, no capítulo 14 e versículo 27, aqui está uma das bênçãos relacionada a uma vida em abundância. E diz assim: deixo-lhe a minha paz lhe dou, não dou como o mundo dá. Então você vê aqui que uma das bênçãos é ter paz. Às vezes você está passando por um momento difícil, mas você tem paz. Às vezes falta os essenciais de mantimento do seu lar, mas você tem paz. Essa paz transcende todo o entendimento humano. Não alcança entendimento humano. Essa paz, ela supera todo esse entendimento. E aqui Jesus promete uma paz que transcende a circunstância, mesmo em meios de desafios. E também, em Filipenses 4:7, diz assim: é a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Porque essa paz vai guardar você das blasfêmias contra Deus. Dizer, você não vai falar assim, Deus não me ouve, Deus não está comigo, Deus não age. Porque você tem um relacionamento afinado com Deus, você está próximo dele. E ele vai te transmitir essa paz. Você vai sentir essa paz. É uma paz que não se encontra no mundo. É uma paz que vem do céu. É uma paz que só encontra no céu. E Jesus traz essa paz como bênção para a nossa vida. No capítulo 15, versículo 1, diz assim: tenho-lhe dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. A vida abundante é marcada por uma alegria que vem de Deus, né? E que permanece mesmo em tempos difíceis. Vai chegar um momento da nossa vida, assim como o salmista diz que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, ele não ia temer mal algum, porque o que ele tem certeza é que a presença de Deus está com ele. E quem tem presença de Deus em sua vida tem abundância de alegria. Nada pode tirar essa alegria. Então aqui a gente vê, ali em Salmo 16:11 diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer da tua direita. Você vê que é uma bênção eterna, que traz dentro de uma vida em abundância. A vida em abundância, ela é relacionada a essas bênçãos. Ela é relacionada a todos esses adjetivos de alegria, de paz, de longanimidade, de amor, tudo isso. Lá em Romanos, no capítulo 5 e versículo 5, diz assim: Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que eles nos concedeu. Você vê que o amor de Deus nos transforma, nos capacita a amar o próximo da maneira profunda e verdadeira. Você vê que bênção de Deus, né? Aprendemos com ele. Em João 4, versículo 7 e 8, diz assim: amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Que bênção, né? Essas bênçãos se estendem em toda a vida. Em toda a vida. Para aqueles que vivem uma abundância de vida em Cristo. Um relacionamento estreito com Deus.
Amém? Nós chegamos ao terceiro tópico dessa lição, para finalizar. Aqui diz assim: o que identifica a vida abundante? Esse é o terceiro tópico. O primeiro é a alegria do Senhor. Ali no capítulo 8, versículo 10 de Neemias, está assim: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Aqui Neemias encoraja o povo a se alegrar no Senhor, mesmo após a leitura da lei e o reconhecimento de seus pecados. A alegria de Deus traz renovação espiritual e força para seguir em frente, né? Então a alegria do Senhor é a nossa força. Aqui mostra que um relacionamento com Deus e vida abundante traz alegria a Deus, mesmo quando a gente está naqueles dias piores, como o apóstolo Paulo, que quando Deus, o Senhor Jesus se manifesta, ele diz assim, falando em sua palavra, vai dizer assim, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então aqui nós vemos que a alegria de Deus é saber que quando estamos fracos, aí que estamos fortes. Porque na fraqueza a gente faz mais menção do nome de Deus. Na nossa fortaleza, achamos que podemos fazer qualquer coisa. Mas na verdade, não podemos fazer nada. Mas quando estamos fracos, sentimos que nós somos eternamente dependentes de Deus. E observando a sua palavra, e através do seu conselho, passamos a fazer as escolhas certas, dentro de uma determinação por ele. É o que está escrito no capítulo 30, versículo 19 de Deuteronômio. Deuteronômio 30, 19, o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Você vê que Deus aqui é aquele que está na direção de todas as nossas escolhas, de todas as nossas decisões tomadas nessa vida. E Deus aconselha a nós escolher a vida, escolher a bênção, né? E viver através dela. Essa reflete em nós a alegria do Senhor. Quando Ele observa e vê que estamos fazendo as escolhas certas para ter. Vemos também que aqui na alegria do nosso Deus, a alegria do Senhor também, a gente observa o rei Davi, após o pecado, ele vai escrever no capítulo 51, versículo 12, vai dizer assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi, ao confessar o seu pecado, clama para que Deus restaure a alegria que vem da salvação. Então você vê que há uma regra, a alegria do Senhor depende muito da nossa obediência, a observação da sua palavra. Assim como o próprio Davi vai dizer assim, lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então você vê luz baixa e luz alta, para que possamos caminhar em retidão diante de Deus. Essa é a alegria do Senhor. Amém? O segundo, que é gratidão por tudo, a gente vamos aprender aqui a respeito de gratidão. A Bíblia vai nos ensinar algumas coisas a ser grato por todas as coisas, né? Na Bíblia, a gratidão é apresentada como um mandamento, né? E é um estilo de vida, uma expressão de fé. Ser grato em tudo significa conhecer a soberania de Deus em todas as situações, seja ela boas ou difíceis. A gratidão bíblica não está limitada às circunstâncias favoráveis, mas decorre da confiança que Deus é bom e que os seus planos são perfeitos. É estar grato em todo o propósito que Deus tem sobre a nossa vida. Às vezes você tem um pensamento, mas Deus tem outro. Jesus vai ensinar Pedro, dizendo a ele: você vai para onde você quer, mas chegará dias que você vai para lugares que você não quer ir.
porque ali é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita. Então a gente precisa ser grato e conhecer essa vontade, essa perfeita, essa alegre vontade. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, vai mostrar essa gratidão como mandamento. Diz assim: deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse versículo mostra que a gratidão é uma atitude esperada de todos que seguem a Cristo, independentemente da circunstância. Efésios também, no capítulo 5, versículo 20, diz assim: dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que não há tempo e não há circunstância para ser grato a Deus. Tudo que acontece, glorifique a Deus. Seja grato. Deixa a gratidão tomar o seu ser, para que você seja eternamente grato em todas as coisas diante de Deus. Vemos também em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A gratidão em tempos difíceis demonstra a fé na bondade e na soberania de Deus. Você vê que todas as coisas cooperam. Você entendeu? Deus está agindo. Você não está entendendo agora, mas futuramente você vai passar a entender por que Deus agiu dessa forma. Por que Deus trabalhou dessa forma. Você até quis não ser grato, mas engole esse sentimento e seja grato. Que amanhã você vai entender o agir de Deus em sua vida. Em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6 e 7, diz: não andemos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Aqui, Paulo ensina que a gratidão alivia a ansiedade, pois reconhece que Deus está no controle. Então você vê, aquela ansiedade que você está com ela, às vezes, nem é a vontade de Deus. E você está ansioso por aquilo? Não, irmão. Você precisa entrar pela vontade de Deus. Tem coisas que atrapalham o crescimento espiritual. Mas aqui a bênção de Deus, ela se define mais espiritualmente do que material. A Bíblia vai falar que antes de haver pensamento ou palavra na nossa boca, Deus já sabe do que nós precisamos. Então aqui a grandeza de Deus é arrebatar esse povo da face da terra. Que o Evangelho seja anunciado nos quatro cantos da terra. Que a palavra de Deus seja ecoada por toda a extremidade da terra. Essa é a vontade de Deus. Esse é um discernimento espiritual para que nós possamos fazer parte desse propósito, dessa vontade de Deus. Sejamos gratos e agimos segundo a sua vontade. Abacuque, no capítulo 3, 17, 18, diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, assim eu exaltarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Agora aqui, no terceiro subtópico do terceiro tópico, está assim: a vida do Espírito e a vida de oração. É importante a gente entender o que é a vida no Espírito e vida de oração. A vida no Espírito e a vida de oração na Bíblia, a vida no Espírito e a vida de oração são conceitos centrais da Bíblia, que indicam uma caminhada íntima e constante com Deus, guiada pelo Espírito Santo. Ambos estão profundamente interligados. Viver no Espírito leva uma vida de oração, e a oração nos capacita a permanecer no Espírito. A vida no Espírito é viver sob direção, poder e influência do Espírito Santo, permitindo que ele transforme nosso caráter e guie nossas ações, escolhas. Ele esteja na direção. Isso é viver no Espírito.
Em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Viver no Espírito significa permitir que Ele direcione nossas decisões, pensamentos e atitudes. Então você vê que precisamos estar na presença de Deus e ser guiado pelo seu Espírito. Ali a gente não se embaraça, não se confunde com essa vida, porque somos guiados pelo Espírito. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Isso, meus irmãos, é seguir sempre em frente, sempre olhando para Jesus. Não se embaraçar com essa vida. Essa vida vai trazer embaraços. Mas se você é guiado pelo Espírito, você estiver na presença do Espírito, as escolhas serão certas. E você vai se safar com sabedoria, direcionada por Deus. No capítulo 5, versículo 16, diz assim: por isso digo, viva pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. A vida no Espírito nos ajuda a vencer a natureza pecaminosa. Aqui, nesse contexto dessa passagem de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 em diante, vai falar da obra da carne, a obra que pende para o pecado, a obra que gera a morte. Mas quem vive pelo Espírito, ele coloca nele vida plena, vida abundante, vida eterna, porque o Espírito é de vida. Agora a obra da carne gera as coisas que desagradam a Deus, coisas que não vai te levar a uma vida plena com Deus. Então precisamos estar sempre na presença de Deus, guiado pelo seu Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 6. Você vê que o Espírito é de vida. O que é a vida em oração? O que é a vida de oração? A vida de oração é um relacionamento contínuo com Deus, baseado em diálogo, adoração, intercessão e submissão à sua vontade. A oração não é apenas um momento do dia, mas um estilo de vida. Você precisa adotar esse estilo de vida. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 18, está escrito assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse versículo está dentro de um contexto do qual Paulo vai escrever desde o versículo 10, desse capítulo 6, a respeito de uma armadura do Espírito. Você se revestir dessa armadura é através da oração, para você poder entrar na batalha, porque a Bíblia vai falar ali que estamos em guerra, e essa guerra é contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Então, em todo tempo, você vai estar em guerra. Você não vai estar guerreando contra a carne e sangue. Não é contra seu pai, não é contra sua mãe, não é contra seu esposo, e nem contra o seu filho, e nem contra os irmãos da igreja, mas sim os espíritos que estão rodeados, motivando o desacordo, motivando a desavença e criando polêmicas. Então, essa é a guerra. É aí que você entra, em oração e súplica em todo tempo. Em todo tempo. Isso é um estilo de vida. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Uma vida de oração envolve tempo a sós com Deus. Você precisa de momentos a sós com Deus. A oração é em todo tempo. A oração está no teu trabalho. A oração está nos seus afazeres
da sua casa. A oração está quando você deita na sua cama. A oração é quando você inclina sua cabeça ao travesseiro. A oração é contínua. Não precisa, às vezes, haver palavra em sua boca, mas em sua mente, onde Deus olha, onde Deus vê, somente Ele nos esquadrinha, é Ele que nos molda e vê a cada um dos nossos pensamentos, está ouvindo a sua oração dentro do seu pensamento. Entre a vida e o espírito, a vida de oração. Em Romanos, no capítulo 8, do versículo 26 e 27, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo que guia nossas orações, intercedendo por nós, quando não sabemos o que dizer. Agora, a oração precisa ser voluntária, precisa sair de dentro do seu coração. E a palavra precisa ser gerada em sua boca e lançada diante do Espírito Santo com verdade. Tem que ser sincera para poder alcançar o coração de Deus. Para que Deus se incline os seus ouvidos e passe a te ouvir. Para que não seja uma oração soberba, ou seja, uma oração de egoísta, mas que seja uma oração de pessoas altruístas, que ore pelo próximo, que busque a presença de Deus para que os próximos sejam fartos nesta vida. Efésios 6,18 diz: ore no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplicas. Orar no Espírito nos ajuda a permanecer sensíveis na sua direção, né? A vida no Espírito alimenta a oração contínua. Quando a pessoa vive pela parte do corpo, que é a parte espiritual, o homem que está no interior, ele passa a ter uma relação afinada com Deus. Porque a parte comunicativa com o céu é a parte espiritual. Por isso que a Bíblia vai dizer no capítulo 4 de João, que Deus é espírito. E o que importa é que os adorem em espírito e em verdade. Então a direção a Ele é em espírito, é em verdade, é em honestidade, é em sinceridade, é em pureza de coração. Amém, irmãos? Jesus viveu total dependência do Espírito e tinha uma vida intensa de oração. Lucas 5,16 diz assim: mas Jesus retirava para lugares solitários e orava. Ele orava antes de grandes decisões, Lucas 6,12. Durante momentos difíceis, Lucas 22, versículo 41 ao 44. Em ações de graça, João capítulo 11, versículo 41. Você vê que Jesus tinha uma plena comunhão com Deus. Estava sempre em oração, intercedendo e agindo conforme as decisões que vinham do céu. Que Deus abençoe os irmãos. Na conclusão desta lição, o comentarista escreveu assim: o Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu essa promessa e está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada, podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão no Espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele promete para os que creem nele como salvação. Essa conclusão, ela define toda essa lição, a qual, se nós termos uma vida em Cristo Jesus, que é o portador da vida em abundância, que é o autor da vida, que é o consumador da vida, a gente teremos uma paz, uma alegria, seremos muito, mas muito felizes aqui na terra. Todas as bem-aventuranças da Bíblia, seremos nós bem-aventurados ali na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que essa lição possamos aprender e guardar essa palavra em nosso coração, para não pecar contra Deus. Agora oremos ao Senhor,
por essa lição, por esta palavra. Obrigado, Jesus, por esses momentos aqui, onde aprendemos essa lição, a qual, Senhor, Tu tem colocado no coração do Teu servo, que vem fazer o comentário dela. Senhor da glória, nos ajuda, Senhor, a guardar essas palavras em nossos corações, para não pecar contra Ti. Senhor da glória, abençoa cada um dos ouvintes que participaram dessa lição. Dê alegria, dê paz, Senhor da glória. Que eles também possam aprender cada vez mais e se dedicar cada dia mais para crescer no conhecimento e para crescer na graça. Senhor da glória, assim eu te peço em nome de Jesus. Amém.